Nós vamos passar agora, então, para o nosso convidado ilustre, professor Rafael Zambelli, engenheiro de alimentos, doutor em ciência e tecnologia de alimentos. Ele é professor do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará e atua em pesquisas voltadas a desenvolvimento de produtos e processos e alimentos funcionais. Professor Rafael, novamente, as boas-vindas aqui para o nosso webinar, junto aos demais colunistas do Food Safety Brasil. E vou lhe deixar, o professor Rafael vai falar com a gente sobre os tipos de fraude que são mais comuns em carnes e que tecnologias poderiam impedir o avanço desta prática. Boa noite a todos. É um grande prazer que eu estou aqui compartilhando com vocês desse Hangout. E vamos então ao que de fato interessa, né? Essa operação ela veio para abalar as estruturas, escancarar alguns pontos críticos da indústria de alimentos, né? Então, eu começo falando que vários colegas e amigos de profissão aqui da engenharia de alimentos, várias vezes relatam que recebem produtos com validade vencida das indústrias e, por vezes, tem que rejeitar esse material nos seus estabelecimentos, né? Então, uma operação como essa, é sempre bom aparecer para dar uma tumultuada no ambiente, né? Então, a indústria de alimentos ela é rodeada de mitos, né? Então, a gente tem que ficar um pouco com os pés no chão quando escuta muitas notícias assim, de uma hora para outra, principalmente numa mídia que não é especializada, né? Então, existem diversas fraudes, como a Cristina muito bem colocou, dentro do âmbito alimentício, né? E na indústria de carnes, ela não é muito diferente. Eu acho que a mais clássica e a mais discutida ou disseminada no mercado é a tal da injeção de água a alta pressão no frango, né? Existem vários vídeos na internet aí que relatam esse tipo de fraude, que é crime adulterar ou vender produto vencido ou fora da sua composição normal. Então, é de fato uma fraude que prejudica muito a qualidade do produto, sobretudo na sua qualidade microbiológica, né? Então, à medida que você aumenta a quantidade de água no produto, você aumenta a probabilidade dele ser contaminado por bactérias. Fora a fraude econômica, né? Porque você está vendendo água ao invés de frango. Durante a operação, também foi falado a questão de ser utilizado papelão na carne, né? Não fica evidente nos áudios de que, de fato, na conversa gravada pela Polícia Federal, que houve a adição de papelão ou de celulose dentro de um produto carne, de uma carne processada, que foi o alvo da operação, né? Mas, assim, um dos métodos muito fácil de identificar se foi adicionado papelão, por exemplo, que é basicamente formado de celulose, então, portanto, um carboidrato, é fazer uma análise de carboidrato nesse produto processado, uma vez que a carne é um produto pobre em teor de carboidratos, né? Basicamente é composto por proteína, gordura, vitaminas e minerais, então a quantidade de carboidrato é muito baixa. Outras denúncias que foram aparecendo ao longo dessa operação também diz respeito na adição de ácido ascórbico para mascarar a qualidade da carne, como a Cecília muito bem comentou na sua fala. Então, foi relatado também que essa substância, isso em vários veículos de comunicação, que ela seria cancerígena. Então, traduzindo aqui para o português claro, o ácido ascórbico é nada mais, nada menos do que a vitamina C. E seus próprios derivados também não apresentam estudos que comprovem esse potencial carcinogênico. Trata-se de um produto seguro, de um aditivo seguro, permitido pela legislação até determinado nível, então acho que a população ela não precisa se preocupar com relação a isso. Se o ácido ascórbico, de fato, foi utilizado para mascarar a carne, também se constitui um crime. Outro ponto interessante que a gente pode levantar em questão é se a Polícia Federal apreendeu algum tipo de produto, porque eu não cheguei a ver na mídia esse tipo de comentário, né? Como é que foi feita a amostragem desses lotes, né? Foi comprovado através de análises de alimentos que esse produto foi adulterado, né? O que dá a entender que se basearam em áudios e aí, a partir daí, criar uma investigação mais maciça, né? Com relação a técnicas de identificação de fraudes em alimentos, sobretudo em produtos cárnicos, nós podemos utilizar uma ferramenta que é
muito inovador e que vem sendo utilizado nos Estados Unidos, no Canadá. Inclusive, recentemente foi alvo de um dos escândalos também de grande repercussão na mídia internacional e, por consequência, aqui no Brasil, que foi a acusação de que uma grande rede aqui de fast food utiliza um frango que, na verdade, no seu DNA só tinha metade de frango, ou seja, 50%. Né? Então, estariam utilizando matéria-prima que não era frango para a produção desse produto, de um frango processado para servir juntamente com uma salada. Né? Então, foi constatado, através de análise de DNA, que faz parte da ferramenta da biologia molecular, que é uma ferramenta muito boa e interessante para verificar fraudes em alimentos. Então, se verificou que metade desse DNA vinha de matéria-prima vegetal, de soja e de outros vegetais, constatando, portanto, a fraude nesse produto, nessa rede de fast food internacional. Então, essa técnica de biologia molecular, e eu vou me deter a falar só dela, porque eu acho que é a mais interessante, assim, e traz resultados mais precisos. Você pode utilizar técnicas de biologia molecular para identificar, por exemplo, se o salmão que você está comprando no supermercado é de fato salmão. Se não é um outro tipo de peixe que foi tingido com um corante apropriado. E aí você pode partir dessas ferramentas e começar a identificar, através de análise de DNA e de cromossomos, se de fato a sua matéria-prima processada tem a origem daquela matéria-prima prevista na legislação. Então, por exemplo, a mortadela, a salsicha, que foi citada pela Cecília também, onde você era para colocar peru e colocou um frango, por essa ferramenta de biologia molecular, você pode identificar que não foi peru que foi adicionado, e sim frango. E aí, portanto, evitar a maioria dessas fraudes. Então, no mais, Cristina, fico à disposição depois para mais perguntas, aí, mais questionamentos a respeito dessas fraudes no mundo da indústria cárnea.